Agora a gente vai entrar mais a fundo nos elementos de um problema de predição. Então a gente vai lidar inicialmente agora com o aprendizado supervisionado. Então só para lembrar qual que é a ideia do aprendizado supervisionado. A ideia é que a gente tem um conjunto de dados, né, com N observações, a gente mede X e Y, e nosso objetivo é aprender um modelo para prever Y com base em X em novas observações, né? Então esse conjunto de dados aqui inicialmente, isso é usado para criar esse modelo. A gente está interessado de fato em predizer bem novas observações. E a gente vai começar focando aqui no problema de regressão, né? O que quer dizer um problema de regressão? Problema de regressão, a gente disse que um problema de predição é um problema de regressão, quando essa variável y que a gente quer prever é uma variável aleatória real, ou seja, um número, né? Pode ser a idade de alguém, pode ser o salário dessa pessoa, né? Mas é um número. E vamos começar então com um exemplo concreto para tornar para a gente conseguir introduzir os elementos aqui de um problema de aprendizado supervisionado. Então vamos dizer que a gente quer prever a altura de um filho com base na altura do pai, né? Então x aqui é a altura do pai, y é a altura do filho, cada ponto então é um par pai-filho, e a gente tem aqui esses dados, a gente quer fazer essa predição, né? Aprender de alguma maneira a relação entre y e x para conseguir predizer bem novas observações, né? Então cada ponto aqui é um par xy do meu conjunto de dados, tá? É a nossa amostra. O que é uma função de predição? Então, formalmente, uma função de predição é uma função que, para cada possível valor de x, associa um número, nesse caso, real, né, que é uma predição para y. Tá? Então, x aqui é o espaço onde moram as covariáveis, né? Então, os x pertencem a esse espaço aqui, x, e y são os números reais. Tá? Então, nesse caso específico, x é justamente os números reais, tá? Porque a gente vai observar a altura do pai e vai tentar predizer a altura do filho. Então, a gente está sempre denotando aqui uma função de predição por g de x, porque ele vai entrar, é uma função g que associa cada altura do pai à altura do filho correspondente. Isso é uma função de predição. Qual que é o nosso objetivo aqui, então, né, num problema de aprendizado supervisionado? Então, primeiro a gente quer construir essa função g, usando, claro, o conjunto de dados que a gente tem disponível, para obter boas predições. O que quer dizer obter boas predições? Então, basicamente, se eu aplicar a função g em um novo pai, eu vou recuperar aproximadamente a altura do filho correspondente, né? Então, esse novo pai é x2, n mais 2, n mais 3, até n mais m. Então, eu vou aplicar essa função g no futuro, digamos, para m novas observações. Eu já tinha n, agora eu vou aplicar para essas m novas. Aplicar, nesse caso, na altura dos pais correspondentes e vou conseguir recuperar bem a altura dos filhos correspondentes, tá? Então, esse aproximado aqui, depende do problema, a gente vai formalizar o que isso aqui quer dizer, né? Mas, grosso modo, a gente quer criar essa função g que consiga predizer bem essas novas observações. E, ao mesmo tempo, a gente quer saber quantificar o quão boa uma função de predição é, né? Então, se alguém me falou, olha, pega a altura por exemplo, essa função de predição, pega a altura do pai e a altura do filho que você vai dar como predição é a própria altura do pai, né? Outra pessoa me falou, então essa aqui é a primeira função de predição. Uma segunda pessoa me fala outra coisa, ele fala, não, vamos pegar, sei lá, a altura do pai e somar 1 centímetro, né? Porque os filhos, sei lá, tendem a ser mais altos que o pai, por exemplo. Como que eu consigo dizer qual dessas duas funções é melhor, né? Então, esse segundo objetivo é sobre isso, quer dizer, como que eu sei quantificar o quão boa uma função de predição é, o quão bem ela está fazendo essa predição. Porque sabendo quantificar, eu consigo aí dizer qual é a melhor das funções de predição dentro de um conjunto, né? Então, primeiro, como eu obtenho uma boa função de predição, e segundo, como eu quantifico quão boas são essas predições, as predições feitas por ela, tá? Então, esses são os grandes objetivos de aprendizado supervisionado, e a gente vai ver como resolver eles. Bom, então, primeiro, qual é uma maneira de eu criar essa função g, né? Então, eu tenho que a g de x, então, é uma função que vai aqui em cima, que vai relacionar y com x. A primeira maneira que a gente pensa como estatística, em geral, é uma regressão linear. Vamos ajustar aqui uma reta para criar essas predições, né? Uma reta que se ajuste bem. Então, essa é uma maneira de fazer, tá aqui. Regressão linear é que eu ajustei uma regressão linear por mínimos quadrados, é uma maneira de fazer isso. Mas eu posso pensar em maneiras mais complexas de fazer isso, e é isso que a gente vai ver ao longo
do curso, tá? Mas vamos começar com essa regressão linear. Vamos dizer que essa é a nossa função de predição. Como que eu consigo dizer o quão boas estão sendo as predições feitas por ela? Então vamos começar com um exemplo bem específico para essa regressão ajustada. Vamos dizer que a gente quer prever a altura de um filho cujo pai tem 1,80. Né? É o caso do meu pai. Eu quero prever a altura que eu teria segundo esse modelo. Né? Então, se eu aplicar a regressão linear em 80, eu vou chegar a 1,77. Tá? Então, se eu realmente for aqui em 80 e olhar onde é que esse ponto atinge o eixo Y, eu vou chegar aqui em 1,77. E aí eu posso me perguntar, bom, o quanto será que eu errei? Quanto essa predição está errando no meu caso particular? Eu tenho 1,76. Né? Como que eu posso quantificar o quanto eu estou errando? Então, uma maneira de fazer isso é usar o erro quadrático. O que é o erro quadrático? É a distância entre a minha predição e o que eu observei de fato, né? Então, ao quadrado. Então, nesse caso particular, é 1,77, essa é a predição do modelo, menos 1,76, que é a minha altura real, elevado ao quadrado, deu 0,0001. Então, esse aqui foi o erro que esse modelo forneceu para esse caso específico, que é o par da altura do meu pai e minha altura. Né? Ele errou isso daqui. Um modelo que tivesse previsto, digamos, 1,90 para mim, ele teria errado muito mais, porque isso aqui seria a diferença de 1,90 com 1,76 ao quadrado, que é muito maior que isso daqui. Então, quanto maior esse valor, esse erro quadrático, pior é a nossa predição. Então, essa é uma forma de eu quantificar o quão boa está sendo a predição para esse par. Né? Mas isso, né, só está quantificando quão boa é a predição para esse par específico XY. Né? Na verdade, eu não sei qual vai ser o x e y que eu vou observar no futuro. Né? Em geral, num problema de predição, eu vou observar muitos x e y no futuro. Então, essa noção de como que eu quantifico a predição não é boa, porque ela estaria adequada somente para mim. Né? Então, a maneira de eu generalizar isso para contemplar de fato que eu vou observar no futuro é definir o que a gente chama de função de risco. A função de risco, eu estou denotando aqui por R, é uma função da função de predição, né, e eu estou definindo ela, nesse caso, como sendo o valor esperado de y menos g de x ao quadrado. Né? Então, antes, o que eu estava falando era calculando o que está dentro aqui da esperança para um par específico, que era a altura do meu pai e minha altura. Agora eu estou pegando o valor esperado disso. Eu estou tratando o y e o x como sendo variáveis aleatórias. Tá? E aí eu estou considerando o valor esperado. Então, em média, qual vai ser esse erro, né, para uma nova observação? É isso que é a função de risco. Uma suposição importante que a gente vai fazer aqui na maior parte do curso é que os dados são I e D. Né? Eles são independentes e identicamente distribuídos. Né? Então, a distribuição do x1 e y1, a gente está assumindo que é a mesma da distribuição do x2 e y2, que é a mesma de todos os pares x e y que a gente vai observar, inclusive os pares que vão aparecer no futuro. Né? Xn mais i. Né? Então, a gente vai assumir que todas essas variáveis, esses vetores aleatórios têm a mesma distribuição e, além disso, eles são independentes. Tá? Então, de fato, essa esperança que está aqui no risco, ela está sendo definida com relação a uma variável aleatória, a um vetor aleatório xy, que segue essa mesma distribuição do nosso conjunto de dados. Tá? Porque a gente está assumindo que todos os dados são IDs. Tá? Por que faz sentido eu procurar uma função g que minimiza o risco? Então, uma outra maneira de encarar é que, como a gente está assumindo que os dados são ID, a gente sabe pela lei dos grandes números que essa média daqui, então vamos entender o que é essa média. Isso daqui é o erro médio que eu estou fazendo nas m novas observações. Tá? Então, eu vou ter as m novas observações, então xn mais 1, xn mais 2, até xn mais m. Né? E se eu calcular o erro que eu faço nessas m novas observações, o erro para cada uma delas, e tirar a média, a gente sabe que essa média converge para esse valor esperado. Porque a gente está assumindo que os dados são IDs, então isso daqui sai da lei dos grandes números.
E esse valor esperado é justamente o que eu defini como sendo o risco. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando a gente minimiza o risco, a gente encontra uma função G que minimiza o risco, o que a gente está, no fundo, fazendo é minimizar o erro médio de predição que eu vou fazer em M novas observações, tá? Aproximadamente. Então, como eu pretendo aplicar esse meu classificador, ou meu método de predição para várias novas observações que vão chegar, então, sei lá, estou no consultório, chega um monte de recém-nascido e eu quero prever a altura deles. Eu aplico com base na altura do pai, eu aplico esse meu método para cada um deles. Se eu encontrei uma função G que minimiza o risco, né, eu estou encontrando uma função G que vai, em média, minimizar o erro que eu estou fazendo, que eu estou cometendo para esses pacientes que estão entrando no meu consultório. Né? Então, faz sentido eu querer minimizar o risco. Um problema de aprendizado supervisionado, em geral. Tá? Então, deixa eu dar uma resumida no que a gente viu até agora. Então, num problema de aprendizado, e eu vou introduzir um pouquinho de nomenclatura aqui, num problema de aprendizado supervisionado, a gente observa um conjunto de treinamento, né? Treinamento porque é o conjunto que a gente vai usar para criar essa nossa função G. Ele tem aqui observações, né? X a gente vai assumir, para simplificar, que está em RD, são tem D entradas, é um vetor com D posições. Então, no meu exemplo anterior, X estava em R1 porque eu só tinha um preditor, né? Uma variável que eu usava para fazer minha predição. Mas eu poderia ter várias, poderia ter a altura do pai e a altura da mãe. Poderia ter a altura do pai, a altura da mãe, sei lá, a altura dos avós, outras quantidades que não estão relacionadas diretamente à altura, né? Então, em geral, pode estar aqui em RD. Né? Claro que em alguns problemas pode ser algo até mais complexo. X pode ser uma função, ou variáveis com outras características. Tá? Nomenclatura. Então, a gente vai chamar X... Bom, X às vezes é chamado, dependendo da literatura em que você está olhando, pode ser chamado de preditor. Em estatística, a gente usa, em geral, variável explicativa, né, ou covariável. Pode ser chamado até de variável independente. Em medicina, muita gente chama de variável independente. Né? Em machine learning, muita gente chama de features ou atributos. Né? Tudo quer dizer exatamente a mesma coisa. X, tá? É a variável que a gente vai usar, que a gente vai ter disponível na hora que a gente vai fazer a predição. E o Y, que é o que a gente está querendo predizer, em estatística, em geral, é chamado de variável resposta. Né? Em medicina, muitas vezes é variável dependente. E em machine learning, o pessoal usa muito label, ou rótulo, né, em português. Também são sinônimos. Então, é isso que a gente tem disponível aqui, né, para fazer, para criar nossa função de predição. E nosso objetivo, então, é criar uma função de predição, g de x, o argumento aqui é x, que consiga prever bem novas observações. Né? Então, na literatura de estatística, quando a gente fala de criar essa função g de x com base nos dados, a gente em geral fala estimar uma função de predição, estimar g. Em machine learning, o pessoal usa muito treinar a função de predição g. Também são sinônimos. E o que quer dizer prever bem novas observações? Então, a gente traduziu prever bem novas observações agora como criar uma função g que tenha um risco baixo. A gente quer que R de G seja pequeno. Né? Então, a gente formalizou isso dessa maneira. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Em geral, a gente pode definir o risco de outra maneira. Né? Aqui a gente definiu, então, o risco como sendo o valor esperado de y menos g de x ao quadrado. Mas eu poderia usar, por exemplo, o valor esperado dessa distância em termos absolutos, né? Ou eu poderia pensar até em riscos mais complicados, né? Eu poderia pensar em um risco que penaliza mais erros que são positivos do que erros que são negativos. Tem problemas em que é melhor você superestimar do que subestimar a quantidade que você está querendo estimar, né? Então você pode pensar em funções de risco mais complexas. Então, em geral, a gente está definindo aqui o risco, a gente pode definir o risco como sendo o valor esperado de uma função L qualquer de g de x e y, tá? L aqui é chamada de uma função de perda, a gente chama de função de perda, uma loss function, por isso que é L, né? Então, nesse caso específico, que a gente está trabalhando principalmente aqui na parte de regressão, a gente está falando do risco quadrático. Mas, em geral, a gente poderia pensar em outros riscos. O risco quadrático, a gente já vai ver, ele tem uma interpretação fácil, né?
Então ele é interessante porque ele leva alguma interpretação fácil de como que as coisas, dá alguma intuição de como os modelos funcionam, né? Mas o risco absoluto, por exemplo, ele está numa escala que em geral é mais interpretável para a gente, né? O risco absoluto ele está na escala do y, que é a variável que a gente está querendo predizer, enquanto que o risco quadrático está na escala do y ao quadrado. Às vezes é um pouquinho mais difícil de interpretar isso. Então, diferentes riscos têm diferentes vantagens e desvantagens. A gente vai começar pensando primordialmente no quadrático. Muitos dos resultados que a gente vai ver valem para outros riscos também, tá? Bom, eu defini um critério muito claro, que é esse risco. E aí eu posso me perguntar, tá, mas agora que eu tenho um critério claro, eu não poderia pensar simplesmente em minimizar esse risco? Então, procurar entre todas as Gs, todas as funções Gs do espaço amostral em R, eu não poderia pensar em minimizar, encontrar a G que minimiza esse risco, né? Quem que é a G que minimiza esse risco? Será que isso aqui tem alguma solução? Será que tem uma solução analítica? E a resposta é que sim, tem uma solução analítica muito simples. Eu posso minimizar essa função, e se eu fizer isso, no livro tem os detalhes da conta, se eu fizer isso, eu vou concluir que a função que minimiza essa função de risco é o valor esperado de y dado x, tá? Então, só para deixar claro, isso daqui, essa função é uma função de x, porque para cada x fixo, esse valor esperado é um número real. Então, essa função que eu estou chamando de r de x, de fato é uma função que associa para cada elemento do meu espaço das covariáveis um número real, tá? E ela é a função que minimiza o risco de G, ou seja, o risco dessa Rzinho é menor ou igual que o risco de G, para qualquer outra G. Então essa Rzinho é a melhor função de predição segundo esse risco daqui, que é o risco quadrático. Vamos entender o que ela quer dizer, essa função de predição. Então primeiro deixa eu só dar um nome, né? Essa função de predição particular é chamada de função de regressão. Quando a gente fala de função de regressão, a gente quer dizer esse valor esperado, tá? A gente não está assumindo que ela é linear. Não necessariamente a função de regressão é uma função linear. Ela é uma função de x que pode ter um comportamento totalmente não linear. Mas ela é uma função de x. E ela é o que a gente chama de função de regressão. Na verdade, é por isso que um problema de regressão, ou seja, um problema de predição em que y é real, é chamado de um problema de regressão. Porque a solução ótima para ele, sob o risco quadrático, é encontrar a função de regressão, tá? O que é essa função? Vamos só interpretar o que ela quer dizer. Vamos fixar aqui, sei lá, vamos voltar naquele problema da altura dos pais e dos filhos e vamos dizer que um pai, você pega pais que têm altura 1,80. O que é esse valor esperado? Vamos tentar interpretar ele. A ideia é o seguinte, pensando na lei dos grandes números. Imagina que eu pego, sei lá, 1 milhão de pais que têm altura 1,80 e pego a altura dos filhos correspondentes. Tá? Então, cada ponto aqui é um pai e filho, todo mundo aqui tem altura 1,80, os pais, e os filhos vão ter alturas variadas. Mas essas alturas vão variar em torno de uma média, certo? Essa média daqui, então vamos dizer, tá aqui. Essa média, que seria a média que eu obteria se eu tivesse um monte de pais com altura 1,80 e fizesse a altura média dos filhos correspondentes, essa média é que é a esperança de y dado x igual a 1,80. Certo? Ela é a função de regressão no ponto 1,80. E assim eu poderia fazer para cada uma das alturas x possíveis dos pais. Certo? Eu obteria uma curva, sei lá, uma coisa assim. Essa daqui é que é a minha função de regressão, r de x. Certo? É uma quantidade populacional. Tá? Na prática, quer dizer, é uma quantidade que está definida para a distribuição de probabilidades. E ela e é isso que esse resultado está dizendo, a melhor função de predição. Ela não tem nenhuma outra função que vai ter um risco menor que essa função de regressão. Tá? Então, é isso que essa quantidade quer dizer, isso que quer dizer a função de regressão. Ela não, de novo, ela não necessariamente é linear, ela pode ser altamente não linear, ela não precisa nem ser contínua. Mas essa é a definição formal de uma função de regressão. Bom, então a gente poderia pensar, acabou. Já sei qual é a melhor função de predição,
não tenho por que fazer esse curso, né? Eu já sei, resolvi. É só calcular a esperança de y dado x e pronto. Né? Não. Por quê? Por que isso não resolve o problema? Porque esse valor esperado ele não é conhecido. Né? Se eu te perguntar quanto que vale esse valor esperado no problema dos pais e dos filhos, não sei. Né? O que é esse valor esperado formalmente? Bom, formalmente esse valor esperado é a integral de y vezes a densidade de y dado x dy. Né? Isso aqui depende da densidade condicional de y dado x, que eu não conheço. Né? Então é um valor esperado que depende de quantidades desconhecidas. Então ele não resolve o problema porque eu não conheço essa quantidade. Né? Mas ele é interessante porque ele dá uma ideia de como eu posso resolver o problema de predição. Como é que eu posso resolver? Bom, eu posso resolver o problema de predição estimando esse valor esperado. Se estimar esse valor, uma maneira de resolver o problema de predição é estimar essa esperança condicional, certo? Então ele dá algum insight para a gente de como resolver esse problema. Bom, então o que a gente vai ver ao longo do curso são maneiras diferentes de estimar essa função de regressão. Né? Então a gente viu que uma maneira de estimar ela é usando a regressão linear. Mas a gente vai usar técnicas mais sofisticadas que não são lineares necessariamente. Né? Então aqui tem um exemplo de um método não linear. E a gente vai ver algumas técnicas que inclusive podem ser aplicadas quando x são imagens, x são textos, ou quantidades que são um pouco diferentes do que o usual de estatística. Tá? Então, deixa eu esclarecer um pouquinho a notação que a gente vai usar ao longo do curso para deixar bem unificado. Então, aqui está a cara no meu banco de dados, eu tenho n linhas, porque são n indivíduos. Aqui eu tenho a coluna da variável resposta, do rótulo, do label, y1, y2, yn, e eu tenho as covariáveis, tá? Eu estou denotando por x e j o valor da jésima covariável avaliada no iésimo indivíduo. Então, i é a linha, j é a coluna. Então, aqui pode ser, por exemplo, a altura do pai, a altura da mãe, etc., e aqui a altura do filho. Né? Esse vetor inteiro, que é essa linha de covariáveis, eu estou denotando por x1 negrito. A segunda linha é o x2 negrito, e a última linha é o xn negrito. Tá? Então, quando eu estou falando de um x negrito, vou colocar aqui sublinhado, eu já estou entendendo que esse cara está em RD, que é o espaço das D covariáveis que eu tenho, certo? Então, aqui vai até D, porque o número de covariáveis eu estou denotando por D, né? E o nosso objetivo, então, é estimar o R de x, que é o valor esperado de y dado x. Então, x aqui é RD, y é a observação referente a esse x, o rótulo referente a esse x, né? A variável resposta referente a esse vetor de covariáveis x, e o que eu quero estimar é essa função de regressão, tá? Esse é o objetivo aqui no problema de aprendizado supervisionado para o caso de regressão, pensando também no risco quadrático. Tá? Só um comentário: se eu usasse, se o meu risco não fosse definido como risco quadrático, se fosse o risco absoluto ou algum outro risco, essa não seria a solução ótima. Esses problemas têm outras soluções ótimas. Tá? Mas pensando no risco quadrático, essa aqui é que a solução ótima é o que a gente vai focar por enquanto. Então vamos pensar aqui um pouquinho em regressão linear, né? Eu vou introduzir regressão linear para quem nunca viu. Vamos pensar aqui nesse problema sob o ponto de vista preditivo. O que quer dizer um método de regressão linear sob essa ótica de que o que eu quero fazer é ter boas predições? Tá? Um método de regressão linear, ele assume que a função de regressão ela tem uma forma linear. É por isso que é esse nome. O que quer dizer ela ter uma forma linear? Aqui eu estou entendendo ela ter forma linear como ela poder ser escrita como essa seguinte soma: um coeficiente beta 0, mais um beta 1 vezes o x1, mais um beta 2 vezes o x2, mais um beta, aqui saiu p, é um beta d vezes xd, certo? Então o d aqui na verdade é pressão p, o p é pressão d. Certo, então o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer basicamente que, no caso de uma covariável só, tá aqui o x e aqui o y, eu vou ajustar uma reta para os meus dados. Se eu tiver dois x's, é um hiperplano. Tá? Em notação matricial, eu posso escrever isso aqui mais compactamente, é assim que a gente costuma escrever. Eu coloquei todos os betas nesse vetor aqui de betas, todos os x's aqui nesse vetor de x's. Note que o intercepto o beta 0, eu estou denotando aqui, eu estou
usando um artifício para não ter que ficar carregando beta 0, estou colocando a primeira covariável como sendo 1, e aí o beta associado é o beta 0. Tá? Então, o que a regressão linear está assumindo é que a função de regressão tem essa cara daqui, beta transposto vezes x. Tá? Como que eu estimo esse vetor beta? Então, tem algumas maneiras, a gente vai ver algumas mais para frente, mas agora a gente vai focar no estimador mais usual, que é o estimador de mínimos quadrados. O que faz o estimador de mínimos quadrados? Ele tem uma função objetiva muito clara. O que ele faz é minimizar o erro quadrático médio. Então, essa quantidade é chamada de erro quadrático médio, que é justamente o erro quadrático que a gente estava usando antes, observação menos predição, né, ao quadrado. Então, para cada vetor beta que eu defini, eu vou ter um erro diferente, certo? Esse é o erro que eu faço no conjunto de dados mesmo. E eu posso me perguntar, bom, qual que é o beta que minimiza esse erro? O beta que minimiza esse erro, o vetor beta que minimiza esse erro, é o estimador de mínimos quadrados. Mínimos quadrados justamente porque ele está minimizando a soma de quadrados. Se eu fizer a conta, eu vou concluir que o beta que minimiza essa soma de quadrados tem essa cara daqui, tá? Esse x aqui, só para deixar claro quem que ele é. Aqui é uma matriz, né? Esse x é a matriz que tem 1, 1, intercepto em todo mundo, e tem a variável x1, primeira covariável, então, primeira observação, primeira covariável, primeira observação, segunda covariável, primeira observação, última covariável, né? E assim por diante até aqui que eu tenho a última observação, primeira covariável, última observação, última covariável, né? Isso daqui é a matriz x. E essa conta daqui, se eu pegar o x, transpor ele, multiplicar por x, fazer uma inversão de matrizes, multiplicar por x transposto e multiplicar por y, tá? Esse y aqui, ele é o y que tem, na verdade, é o vetor que tem todos os y observados. Essa conta vai me dar o vetor, um vetor beta, que é justamente o beta que minimiza essa soma de quadrados. Tá? Esse é o beta ótimo. Ele, de fato, segundo esse critério, ele é o melhor beta para ser usado. Ou seja, é um beta que vai me levar a poucos erros nesse meu conjunto de dados. Essa aqui é a intuição aqui para ele. E uma estimativa, então, para a função de regressão, uma vez que eu obtive esse beta chapéu. Chapéu eu estou usando como sinônimo de estimativa, né, algo que eu calculei com base nos dados, é o beta chapéu transposto vezes x. Tá? Então, se eu estou assumindo que a minha regressão tem essa cara daqui, e eu estimei esse beta, com beta chapéu, eu simplesmente troco aqui por beta chapéu e pronto, tem uma estimativa da função de regressão. Essa é que é a metodologia de mínimos quadrados, né, com regressão linear, para estimar minha função de regressão. Então, assume uma forma paramétrica querendo dizer que eu tenho um número finito de parâmetros bem específica, que é linear. Crio a minha função objetivo, que é minimizar essa soma de quadrados. Derivo com relação a beta para encontrar quem que minimiza essa soma de quadrados. Chego nessa solução. Isso aqui, então, na prática, substituo x e y pelos números observados. Vai me dar um número, um vetor numérico de betas. E aí pronto. Tenho a minha regressão estimada aqui. Tá? É isso que a gente fez naquele problema da altura dos pais e filhos para chegar na relação ótima linear, digamos. É uma estimativa. Então, no R, a gente pode fazer isso daqui usando a função LM. LM de Linear Model, você coloca quem é o Y, tio quem é o X, coloca seus dados, pronto, né? Pode, inclusive, colocar esse X de uma forma matricial e etc. Então, qual que é a diferença do que eu estou falando aqui de regressão linear e o que a gente costuma fazer em inferência estatística, né? Vamos entender um pouquinho mais. Quando a gente ajusta uma regressão linear e a gente está interessado em inferência, em geral a gente assume que o modelo que a gente está especificando ele é correto, né? Ele ser correto, e por que isso é importante? Porque o principal objetivo quando a gente está fazendo inferência é interpretar os parâmetros, é entender os parâmetros. Porque a gente está fazendo inferência porque a gente quer fazer uma afirmação sobre a natureza do problema, tá? Então, a gente está interessado em responder perguntas do tipo, quais são os parâmetros que são significantes, né? Por exemplo, qual é o efeito do aumento da dose de um remédio na recuperação de um paciente, né, que tomou o remédio?
né? Então, eu estou interessado em responder esse tipo de pergunta. Eu não estou diretamente interessado em predição, né? Enquanto que em predição, o que eu quero fazer é criar um modelo que me traga boas predições no final. Eu quero acertar a altura dos filhos, né? Eu quero classificar bem quais e-mails são spams ou não são spams, né? Então, quando eu ajusto um modelo de regressão linear num problema de predição, eu não estou necessariamente assumindo que a verdadeira função de regressão é linear, né? Lembrando que a função de regressão verdadeira é aquele valor esperado de y dado x. Eu não estou assumindo que isso necessariamente é linear. Ou seja, eu não estou de fato comprometido. Ou seja, se eu criar uma função de predição usando regressão linear e ela me der um bom poder preditivo, não importa que a regressão real não seja linear. Se eu estou tendo boas predições, não tem problema. Tá? Então, a interpretação não é o foco de um problema de predição. Embora, a gente vai ver mais para frente, interpretação também é útil para predição, ela não é o foco. Então, enquanto que em inferência estatística existe uma grande ênfase no modelo especificado ser correto, em predição não necessariamente, tá? Porque o objetivo é diferente. Tá? Então, a gente ajusta uma regressão linear, não necessariamente assumindo que a regressão real é linear. Existe um artigo assim extremamente conhecido, escrito pelo Leo Bryman, que foi um estatístico em Berkeley, já falecido. Esse artigo se chama Statistical Modeling the Two Cultures. Eu realmente recomendo que todo mundo leia, é um artigo fácil de ser lido, não tem quase matemática, é muito mais um artigo de discussão de algumas ideias. É um artigo que foi escrito em 2001. E esse artigo é interessante, ele meio que foi um choque na época, porque ele discute duas culturas diferentes para o uso de modelos estatísticos. Então, só para dar um pouco de contexto, o Leo Bryman, ele trabalhou um tempo, ele era acadêmico, depois ele saiu, trabalhou um tempo na indústria e depois ele voltou para a academia. E ele escreveu esse artigo quando ele percebeu que o que se fazia muitas vezes na indústria era usar os modelos estatísticos com uma ótica muito diferente do que se costumava fazer na academia, ou pelo menos pelo pessoal da estatística em geral, né? E aí ele escreveu esse artigo para falar dessas duas culturas do uso de modelos estatísticos. Então, a primeira cultura ele chamou de Data Modeling Culture, que é o que se costuma fazer em estatística, né? Então, a gente assume em geral que o modelo para função de regressão é correto, né? E por que a gente assume que ele é correto? Testar suposições é fundamental. Então, a gente assume normalidade, por exemplo, então é legal a gente testar a normalidade. E por que isso é importante? Porque a gente tem foco em inferência. A gente está interessado em fazer uma afirmação sobre o mundo invisível, né? E para isso é importante que o modelo seja minimamente razoável. Não adianta eu propor um modelo linear se a realidade é completamente diferente disso. As conclusões que eu vou tirar do modelo linear sobre qual é a associação entre as minhas covariáveis e a variável resposta não tem nada a ver com o que tem aí no mundo. Então, eu preciso ter alguma similaridade entre o meu modelo e a realidade, né? Por isso que essa visão domina, por isso que nessa visão é importante testar suposições, né? E existe a segunda cultura, que é o que ele chama de Algorithmic Modeling Culture, que é o que domina na comunidade de Machine Learning, né? Em que a gente não está assumindo que o modelo é correto, né? O modelo, por mais que ele possa fazer várias suposições fortes, ele é usado para criar bons algoritmos preditivos, tá? E a gente vai ver que criar um bom algoritmo preditivo não quer dizer necessariamente o modelo ser especificado corretamente. Eu posso ter um modelo que é especificado incorretamente, ele pode ter um poder preditivo maior, inclusive, do que o modelo especificado corretamente, tá? Então, o que ele fala nesse artigo é, olha, existem essas duas culturas, em estatística a gente costuma usar os modelos pensando nisso, mas esse outro uso também é importante, e na verdade esse artigo foi escrito num tom de alerta, dizendo que a gente tinha que também começar a olhar esse segundo campo daqui, que a gente estava perdendo oportunidades. Inclusive ele acaba o artigo falando, olha, a gente nunca teve um período com tantos novos problemas estatísticos e tantas fontes de dados, né, quanto hoje. E o problema é que se a gente define o limite do nosso campo em relação às ferramentas e problemas que a gente está familiar, a gente vai deixar de conseguir novas oportunidades, né? Isso ele escreveu em 2001 e, bom, a gente pode ver que ainda continua essa primeira parte aqui, que a gente nunca esteve num período com tantas fontes de dados e problemas estatísticos novos, isso continua valendo hoje, né? Mas, felizmente,
boa parte da comunidade estatística se abriu a isso, né? E hoje a gente vê uma interação muito maior entre estatística e machine learning do que existia alguns anos atrás. Tá? Então esse artigo realmente vale a pena dar uma olhada para ver as críticas que ele faz à comunidade estatística, e é interessante que depois tem não só o artigo, mas depois tem a resposta de várias pessoas a esse artigo, né? Inclusive o Cox e outras pessoas muito famosas respondem esse artigo, e depois o Brian responde a resposta deles. Né? Vale a pena dar uma olhada. Bom, um preconceito que existe muito, ou existia pelo menos, agora diminuiu muito, né? Do pessoal de estatística em relação a essa abordagem mais machine learning é que não tem teoria, né? Mas isso não é verdade, né? Existe teoria dentro de machine learning, e eu vou só ilustrar isso para mínimos quadrados, como é que pode funcionar. Então, o que a gente está se perguntando é o seguinte, será que mínimos quadrados é um método bom? Bom, o que quer dizer ser bom e o que a gente pode garantir sobre isso? Então, quais são as garantias usuais que a gente costuma dar em estatística? Então, o primeiro é a seguinte, se a gente assumir se a gente fizer várias suposições sobre as características do dado, né? Então, por exemplo, eu assumi não só que a regressão é linear, mas também que os resíduos têm distribuição normal e que existe homocedacidade, ou seja, a variância não depende de x, então, mínimos quadrados eu consigo mostrar que é igual ao estimador de máxima verossimilhança. E algo que a gente sabe dos estimadores de verossimilhança é que, sob condições de regularidade, né, que todas estão satisfeitas sobre essas suposições que eu coloquei aqui em vermelho, ele é consistente. Né? O que quer dizer ele ser consistente? Então, eu tenho um estimador, que é o estimador de mínimos quadrados, né? E conforme o tamanho, meu N vai crescendo, meu tamanho amostral, ele converge em probabilidade para o beta real. O que eu quero dizer beta real? É o beta da regressão real, que eu estou assumindo que é linear. Então, o que eu estou falando é que, se valer a linearidade, e além disso outras suposições, o mínimos quadrados, o estimador que eu obtive, vai estar muito próximo do beta real, que é o que eu gostaria de obter, né? Se o N for grande. O que é legal, né? Uma garantia interessante, porque está falando, se a regressão realmente for linear, e se você tiver um N grande, você vai estar próximo dela. A sua estimativa vai estar próximo dela. Legal. Então, ela é uma garantia interessante, mas ela assume não só a linearidade, como também homocedacidade e normalidade. Né? Então, eu poderia falar, não quero assumir tudo isso. Eu quero só assumir linearidade e homocedacidade, por exemplo. Ainda assim, é possível dar alguma garantia. Então, a garantia usual que se dá é o que se chama de BLUE, né, que o mínimos quadrados é o Best Linear Unbiased Estimator. Né? O que isso quer dizer? Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Então, eu tenho, vamos dizer, vou colocar aqui, todos os possíveis estimadores. Então, essa aqui é a classe de todos os possíveis estimadores. Dentre esses estimadores, existe um subconjunto aqui, que são os estimadores que são não viesados. Então, aqui eu vou colocar aqui os não viesados. Né? Lembrando que não viesado quer dizer que a esperança de beta chapéu é o próprio beta. A esperança do que você quer estimar é o próprio beta. Tá? Lembrando que eu estou assumindo aqui linearidade. Estou assumindo que a regressão real é linear. E existe uma outra classe aqui, vou pegar uma outra cor. Existe uma outra classe aqui que são os estimadores chamados lineares. O que quer dizer um estimador ser linear? Basicamente ele é uma função linear dos dados observados. E eu estou falando, o que essa propriedade aqui garante é o seguinte, que se eu olhar só para estimadores que estão nessa interseçãozinha daqui, se ignorar todos os outros estimadores, então, dentre esses estimadores, o mínimos quadrados é o melhor, né? E ele é melhor no sentido específico de minimizar uma função de risco para o beta chapéu, tá? Então, dentre esses estimadores, realmente, mínimos quadrados é o melhor. Você não poderia pensar em um melhor que ele, né? Mas é claro que
o que é chato dessa propriedade, apesar dela ser interessante, que ela não está falando de normalidade, o que é chato dessa propriedade é que ela está deixando de fora tanto estimadores que não são lineares, quanto estimadores que são viesados, né? Mais para frente, inclusive, a gente vai ver que em problemas em que você tem muitas covariáveis, você quer ter um estimador viesado. Os estimadores não viesados, quando você tem muitas covariáveis em relação ao número de observações, eles são terríveis, né? Então, tem estimadores, o que eu estou falando é que tem estimadores que estão aqui fora que são melhores do que os estimadores que estão aqui dentro, né? E o que esse teorema que a gente costuma usar em estatística para justificar o uso de mínimos quadrados está falando é que entre os que estão aqui dentro, ele é o melhor, tá? Então, ela é uma garantia que é interessante, mas que não é boa para qualquer problema, né? Então, já a gente vai ver que, realmente, se você só olhar para estimadores não viesados, você nunca vai conseguir resolver um problema que tem muitas covariáveis, tá? Em particular, em não paramétrica, inferência não paramétrica, é impossível você olhar estimadores não viesados. Então, essas duas são garantias que se costuma dar em estatística de por que mínimos quadrados é legal, né? Mas a ótica de machine learning é sempre você tentar dar um passo para trás e falar, não, mas eu não quero assumir tudo isso, eu quero assumir o mínimo possível sobre a relação real que existe entre y e x. Eu só quero assumir ID, por exemplo, né? Poderia pensar em assumir alguma coisa a mais, mas eu não quero assumir que é linear, porque, convenhamos, qual é a chance de realmente a regressão ser linear, né? Não quero assumir nada disso. E o fato é que você pode dar alguma garantia sobre o método de mínimos quadrados, mesmo sem assumir tudo isso, tá? E eu vou mostrar um exemplo aqui, que é bem simples, na verdade. Então, o exemplo é o seguinte. Vamos dizer... Então, eu vou fazer uma outra caixinha daqui. Só que agora a minha caixinha é um pouco diferente. Antes eu tinha a caixinha de todos os estimadores. Então vamos fazer assim. Deixa eu... Tá. Então eu vou fazer a mesma caixinha que eu tinha antes, são todos os estimadores. Mas agora eu vou fazer, na verdade, um subconjunto diferente, que são só as funções de predição. Agora não são os estimadores de beta mais, tá? Então a caixinha aqui é a caixinha de todos os estimadores, todas as funções de predição possível. Então deixa eu colocar para deixar claro. Nessa caixinha daqui que tem todas as funções Gs que eu posso definir, tá? Todas as funções de x em R. E aí eu crio agora um círculo azul que tem todas as funções que tem uma cara muito específica, que é, vou chamar aqui G beta de x, estou colocando um subíndice beta em G para denotar as funções que tem a cara beta transposto x. Tá? Então é um subconjunto de funções que são lineares. Então sempre que uma função G puder ser escrita com essa cara para algum vetor beta, ela vai cair dentro desse círculo azul. Dentro desse círculo azul, bom, existe uma função de regressão. A gente sabe, né, que para o risco quadrático, a melhor função de predição é a função de regressão. Essa função de regressão não necessariamente é linear, como eu falei. Vamos dizer que ela está aqui. Tá, então, essa daqui é uma função g específica, que é a função de regressão, é o valor esperado de y dado x. Certo? Está fora. E aí, o estimador de mínimos quadrados, ele vai me dar um ponto aqui dentro, necessariamente. Né? Então, isso aqui, quando eu calculo nos meus dados o estimador de mínimos quadrados, ele vai dar um beta, vai ter a regressão associada a ele, é o beta chapéu x, né? É um ponto aqui dentro. Né? Então, esse ponto aqui dentro, certamente nunca vai cair aqui fora, que é a regressão real. Mas existe um cara aqui que é especial também. Eu vou chamar ele aqui de xzinho. Esse cara aqui eu vou chamar de beta estrela. Quem que é esse beta estrela? O beta estrela é que eu vou chamar de oráculo. O oráculo é o seguinte: se eu conhecesse de fato a função de risco, né, se eu conseguisse calcular ela, eu poderia me perguntar, entre todos os betas possíveis, quem que me dá o melhor risco? Quem que me dá a melhor função de predição segundo o risco quadrático? Então eu estou me perguntando assim, entre todo mundo que cai aqui no círculo azul, quem que é a função que tem o menor risco real? Eu não estou falando de estimativa de risco nem erro quadrático médio. Eu estou me perguntando, entre todo mundo que cai aqui dentro, quem que realmente me dá as melhores predições, tá? Então, de novo, existe o ponto vermelho, que é a função que me dá, de fato, as melhores predições, que é a função de regressão.
E entre quem está aqui no círculo azul, existe a função que me dá a melhor função de predição entre as lineares. É entre quem cai aqui dentro. Esse tracinho azul, esse xzinho azul, não necessariamente ele é o ponto vermelho. Ele seria o ponto vermelho se o ponto vermelho calhasse de cair aqui dentro do círculo, né? Mas a princípio o ponto vermelho vai cair fora, mas existe o ponto X, que é o melhor estimador linear. Ele é o melhor preditor linear, então ele é o oráculo. Eu não consigo saber quem que é o X com base nos meus dados, porque ele depende da função de risco. E a função de risco ela é desconhecida. Né? Lembrando que a função de risco é a esperança de y menos x ao quadrado, menos g de x ao quadrado, que ela é desconhecida porque esse valor esperado é sobre uma distribuição que eu desconheço. Eu não conheço a distribuição dos dados. Se eu conhecesse a distribuição dos dados, eu conseguiria calcular o x e seria meu melhor estimador linear. Como eu não conheço, eu tenho um outro critério, que é minimizar a soma de quadrados, que é algo que eu consigo fazer na prática. Então, beta-chapéu eu consigo obter com os dados. E aí eu poderia me perguntar, bom, mesmo se eu assumir que a regressão não é linear, o quão longe o beta-chapéu está do beta-estrela? Né? O quão longe o estimador de mínimos quadrados está do melhor estimador linear? Né? E existe esse teorema que garante que, para uma amostra grande o suficiente, o beta-chapéu vai estar próximo do beta-estrela, que é o oráculo. Então, mesmo que a regressão real não seja linear, eu tenho uma garantia interessante para os mínimos quadrados, que é que o estimador de mínimos quadrados converge para o melhor estimador linear, mesmo se a regressão não for de fato linear. O que é interessante, poderia não acontecer. Tá? Poderia acontecer de que, se a regressão de fato é linear, mínimos quadrados funciona bem. Mas se ela é não linear, aí o beta-chapéu converge para um cara que é muito ruim. É uma regressão linear horrível. E aqui está falando que não. Aqui está falando que se você tiver uma amostra grande o suficiente, pelo menos você sabe que estimador de mínimos quadrados vai estar próximo do melhor estimador linear. O melhor estimador linear pode ser ruim ou bom. Depende do problema. Mas pelo menos eu sei que mínimos quadrados vai encontrar um estimador próximo do melhor estimador linear. Né? E uma consequência aqui é que o risco do estimador obtido vai convergir para o risco do melhor estimador linear. Então essa é uma garantia interessante porque ela está garantindo alguma coisa sem assumir que a regressão de fato é linear. Ela está falando que mesmo se não for linear, alguma coisa boa você tem no mínimos quadrados. Você consegue garantir que ele funciona no sentido de convergir para a melhor regressão linear. Tá? Bom, existem, claro, sofisticações desse teorema que falam não só sobre que existe a convergência, mas que falam sobre a velocidade da convergência, o que também é interessante, né? O quão rápida é essa convergência. Eu só quero ilustrar aqui a prova desse teorema porque ela é muito simples, na verdade. Nos livros tem os detalhes, no livro tem os detalhes, mas a ideia é muito simples. A ideia é simplesmente escrever o beta do oráculo, né, o melhor estimador linear, como sendo uma função aqui de alguns valores esperados. Então, não vou entrar no detalhe da conta, né, mas tanto sigma quanto alfa são valores esperados. E o beta-chapéu, a gente escreve como sendo médias empíricas. Tá? Então, está aqui o alfa-chapéu só para ilustrar, ele é uma média, e o alfa é um valor esperado. E aí, basicamente, o teorema vem do fato de que justamente como o sigma-chapéu e o alfa-chapéu são médias simples, a gente pode usar a lei dos grandes números para garantir, e garante daí que o sigma-chapéu converge para sigma, o alfa-chapéu converge para alfa, se a gente fizer a conta a gente vai ver exatamente que é o valor esperado, né? E aí a gente usa o teorema de manual de simplesmente, como o beta-chapéu é função, é uma multiplicação basicamente do alfa pelo sigma, a gente tem a convergência em probabilidade dessa quantidade, certo? Então, o teorema, na verdade, é super simples de provar, é até mais simples de provar do que outros teoremas do tipo o BLEU, Best Linear Unbiased Estimator, mas dá uma garantia interessante, tá? Então, o resumo aqui da ópera é que, mesmo que a regressão verdadeira não seja linear, o método de mínimos quadrados é um bom estimador do oráculo, ou seja, da melhor regressão linear. Então, pode ser que, por exemplo, só para ilustrar um pouquinho mais, pode ser que a regressão real tenha essa cara daqui, né? E aí existe a melhor regressão linear, vamos dizer que é uma coisa do tipo assim, olha, se eu fosse aproximar essa regressão por um ponto, por uma reta, seria essa reta daqui, né? E o que o estimador, a propriedade que eu mostrei agora está falando é que se eu tiver dados suficientes, a minha regressão estimada
por mínimos quadrados vai convergir para essa reta, que é a melhor reta linear, a melhor reta que aproxima a regressão real, certo? Basicamente é isso. Tá? Então, muitas vezes o oráculo vai ter um bom poder preditivo, mesmo se a regressão real não for linear de fato, né? E o que a gente, então, o legal desse teorema é que ele fala que se você está nessa situação, então mínimos quadrados deve funcionar bem, tá? Então a gente vai ver versões mais sofisticadas desse teorema mais para frente, mas a ideia aqui então foi mostrar que realmente existe teoria em machine learning, existe uma teoria muitas vezes diferente do que é feita em estatística, e a gente vai ver algumas coisas disso ao longo do curso.